Boa noite a todos, bem-vindos à nossa 21ª aula do livro O Tempo Chegou, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Aula de hoje: significado oculto do plano de Deus. É uma palestra de Meishu Sama e depois teremos também as explicações do reverendo Nakahashi sobre esse ensinamento. Tá bom? Hoje, transmitindo somente pelo YouTube, aliás, já tem uma semana, talvez isso, desde o começo da semana. O começo da semana foi ontem, né? Semana passada? Acho que foi, não lembro quando foi. Nós estamos transmitindo somente pelo YouTube. Depois eu baixo o vídeo aqui mesmo, né? E coloco no Facebook. Estou conseguindo colocar no Instagram também. Legal, né? Assim acho que mais pessoas vão poder acessar, né, esse conteúdo que é muito importante. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Significado oculto do plano de Deus. Quero falar sobre um número que é bastante interessante. Este ano, 1953. Só que, assim, esse ano 1953 era cristã, né? Depois do nascimento de Cristo. No Japão tem uma contagem diferente lá de ano, que eu não sei muito bem como que funciona. São eras, né? Era Meiji, era não sei o que, assim, acho que, não sei se é por cada imperador que teve, eu não sei bem. Então, ano tal da era tal, não é? É um pouco diferente. Então, este ano, 1953, será correspondente a 28, sendo que 20 significa cruzar, unir, unificar céu e terra. Ni significa 2, Ju significa 10. A soma desses ideogramas japoneses dá origem à palavra rei, que por sua vez significa cruzar. E aqui no livro tem os ideogramas, né? Eu vou mostrar para vocês como que tá. Não sei se vai dar para ver, né? Vou esperar o delay aqui para aparecer na minha tela. Ah, apareceu. Acho que, deixa eu ver, mais para cá. Ou mais para lá? Não, mais para cá, tá certo. Tá? Então, 20 significa cruzar, né? Unir, unificar. Ali onde tem dois tracinhos horizontais, é o número 2, né? E aquela cruz é o número 10 em japonês. E aí, juntando o 2 e o 10, né? Aí fica igual o símbolo de baixo, que é 20, né? A soma, né? E que aí significa rei. Rei é espírito, né? De Jorei. Que por sua vez significa cruzar, unir espírito e corpo. Inclusive, é por esse motivo que ao marcar datas para casamentos, costuma-se escolher o dia 20. Não sabia. Quer dizer, já tinha lido, mas não tinha atentado para isso. Quem for casar, ó, uma boa data, dia 20. Quem quiser casar e não descasar mais, né?
Já que é um número que corresponde ao cruzamento entre espírito e corpo, entre yin e yang, entre homem e mulher. Normalmente, opto pelo dia 21, já que esse número tem por significado unir duas pessoas, começar. O número 1 quer dizer começo. Seria como se fosse o começo de uma união, né? De duas pessoas. O número 8 também tem um significado especial, Hachi. 8 significa Monte Fuji, o que quer dizer que a forma do Monte Fuji corresponde ao próprio ideograma, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Parece o Monte Fuji, né? O 8, Hachi, tá aqui, ó, perto do meu dedo aqui, ó. Significa 8, tá? Parece mesmo, né? O que quer dizer que a forma do Monte Fuji corresponde ao próprio ideograma, fato que esclarece porque desde antigamente tal monte é denominado Hachisu. O número 8 significa aquele que governa. 8 igual a 5 mais 3. 5 é fogo, 3 é água. Portanto, quer dizer Izunome. Ao se cruzar espírito e corpo, cruza-se a verticalidade com a horizontalidade. E daí o fato de o número 20 ser assim tão significativo. O número 10 significa o cruzamento da verticalidade com a horizontalidade. Somando-se 10 mais 10, obtém-se 20, que forma a letra I, cujo significado corresponde a plano de Deus, e é devido a isso que muita gente tem I em seu sobrenome, como por exemplo Yamai, Murai, etc. Dessa forma, quando o plano de Deus é promovido, frequentemente a letra I é usada. Falando-se do ponto de vista de Kototama, a letra I do katakana significa homem. E o termo Hito é formado por espírito e matéria. E sua letra em kanji já representa essa união. Aqui tem, vou colocar aqui o dedo embaixo, a letra Hito, homem. Vendo? Parece é um risquinho para cima com um risquinho saindo do meio, tá? Quem tiver o livro, quiser acompanhar pelo livro, é mais fácil, né? Aliás, quem não tem o livro, eu acho que tem aí nos comentários, não sei se alguém colocou nos comentários, acho que não, né? Ainda não, mas já coloco um link com eu sempre me confundo com essa câmera. O link para onde adquirir o vídeo, onde adquirir o livro. Quando algum ano termina em 5, 6 ou 7, de vigésimos, tal como 25, 26 ou 27, isso corresponde ao término do número de Miroku. Nós estamos em 2025, ano muito significativo, viu? Aliás, estão ocorrendo inúmeras ocorrências. Então, 2025, 26 e 27 vai ser bem marcante. Isso corresponde ao término do número de Miroku. Então, finalmente,
neste ano que se inicia, que é o ano 28, que a gente começou a falar lá no início. Então, para nós ainda falta esse ano, né? Até o fim do ano, 26, 27, aí em 28 também vai acontecer aqui. Esse ano que se inicia, entra o número 8, o que quer dizer expansão, ou seja, o plano, a providência de Miroku irá se expandir. Por isso é que a partir deste ano, cujo final corresponde a 8, chegará realmente o tempo para a expansão da era do dia. Muito interessante essa coisa de números explicada por Meixo Sama. Eu nasci dia 28, né? Dia 28. 28 de julho de 1971 foi o dia que eu nasci. Dia do agricultor. Dia do agricultor. 28, então, expansão. 7 é terra, né? Aqui na terra, materializar. E 1971 também é muito significativo, né? Porque 18, somando 18, 1 e 9, 10, 7, 1, 8, 18. Então, expansão do plano de Miroku, né? Dedicando para isso. Essa coisa de número é muito interessante mesmo, viu? Parece que nada, não é nada, né? Mas tem significado bastante. Nome também tem nome, né? Várias coisas. Tem pessoa dando parabéns aqui, atrasado. Muito obrigado. Eu não deixo lá no Facebook a data que eu fico todo encabulado. Mas aquele monte de parabéns, felicidade. Ai, fala aí, meu. Já pensou ter que responder um por um? Eu faço aniversário, não faço nada. Nada. Não sei porquê, né? Maninho, sempre fui assim. Vamos lá. Explicações do reverendo Nakahashi sobre o ensinamento, significado oculto do plano de Deus. Na cultura ocidental, os números são classificados em categorias matemáticas precisas e seu significado não vai além de tal aspecto. Então, para a gente, é uma unidade, né? Uma garrafa. Dois dedos, 5 dedos. Né? 2 olhos, uma boca, 2 buracos do nariz, 2 sobrancelhas. E assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem outro significado que não seja quantificar alguma coisa, não é? Para o ocidental. Mas, para o oriental, não é 1, 2, 3, tem significado, né? Próprio formato, vocês viram, né? Esse kanji de 8, né? 8, como que é? 8 é assim, ó. Assim é, 8, né? Deixa eu ver aqui. Assim é, número 8, né? Assim, parece, deixa eu ver, peraí, deixa eu fazer direitinho, assim. Peraí, ao contrário, né, para vocês. Assim, isso é 8. O que parece? Uma montanha, né? O formato de uma montanha. Parece o formato do Monte Fuji. A gente, quando vê foto do Monte Fuji, ele é assim, né? Faz assim, né? Ele é assim. Parece um vulcãozinho. Então, tudo lá tem significado, né? Como o número 10. O número 10 é uma cruz. Cruz é união do vertical e do horizontal. Então é muito significativo. Tem um significado espiritual, né? Kanji diz Deus deu, né? Esse é kanji. Então,
Coisa com muito significado, e diferente daqui mesmo. Entretanto, no Oriente, o caráter simbólico dos números é também levado em consideração, pois, segundo a cultura oriental, cada número encerra em si mesmo um significado profundo peculiar. Em seus ensinamentos, Meixo Sama costumava tecer importantes considerações sobre numerologia, explicando que um corresponde a Deus único. Isso no princípio, pois posteriormente houve a divisão correspondente a dois, yin e yang, homem e mulher, oriente e ocidente, vertical e horizontal. Sequencialmente temos três, representando a materialização do fruto dessa união homem e mulher. Assim, 3 corresponde ao Filho. O número 4 seria o indicativo das 4 direções norte, sul, leste, oeste, no sentido da expansão das mesmas. Sucessivamente temos 5 com o significado de fogo, o que quer dizer que ao dominar o fogo o homem teria dado início à civilização. Por sua vez, 6 simboliza água e 7, terra. Meixo Sama proferiu a palestra Significado Oculto do Plano de Deus em 1953. E nessa ocasião teceu importantes considerações sobre referentes ao Ano Novo, segundo o calendário da era Showa. Então, além do calendário gregoriano, que é esse calendário cristão, né? Os japoneses utilizam um calendário próprio com a contagem dos anos feita de forma diferente. O calendário japonês divide-se em eras, geralmente iniciadas cada vez que um novo imperador ascende ao trono. Então, cada vez que mudava o imperador, era a era daquele imperador, era Showa, era Meiji, e assim vai, né? Então, ano 1, o imperador ficava 10 anos, tinha 10 anos da era daquele imperador. Aí zerava, começava primeiro ano da era do outro imperador, e assim por diante. Tal data equivale ao ano 28, portanto, diz respeito à complementação final do número de Miroku, cuja correspondência vem a ser a 25, 26 e 27. Quando o ciclo 5, 6, 7 corresponde a fogo, água e terra, respectivamente, se completa. Isso gera uma força que dá início à expansão do plano de Deus. Então, 28 tem por significado expansão do plano de Miroku. Novamente falando sobre esses números. Eu nasci então em 1971, 18. Depois, conheci a messiânica através da ministra Silvia, do ministro Vanderlei, meu irmão, né? Começaram a frequentar, convidaram, eu fui também. Receberam o Ricari, eu recebi também. Isso foi mais ou menos 1996, 7, 98, por aí. Acho que 98. Mas já é 96, 97, 98, expansão, né? Tudo bem. Depois, já logo conheci o Templo Luz do Oriente também, não sei, por aí, essa época também, 98, por quê? 96, 98, essa época. Porque em 98, eu fui trabalhar em São Paulo, e aí eu ia toda hora no templo, e de 98 para 99, eu fui morar, eu saí do trabalho e fui morar, estava construindo, só tinha parte de concreto, não tinha o templo de madeira que tinha na rua Itapicuru, não sei quem conheceu, na Perdizes. Então eu fui dedicar lá, fiquei morando lá 1 ano, né?
E era essa época daí, eu lembro que era 99, entre 99 e 2000, por aí, eu fiquei lá, dedicando, né? Então, significativo novamente. Depois eu me afastei, aqui em Santos tinha difusão, né? Eu voltei a morar em Santos, depois de um tempo, acho que foi 2021. 2021 eu voltei a morar, 2001, eu voltei para morar em Santos, e a difusão logo em seguida fechou, que tinha aqui em Santos, né? Fechou. E eu acabei ficando afastado durante 7 anos. E em 2028, no dia 5 de janeiro de 2028, aconteceu uma coisa na minha vida que mudou totalmente a minha vida. E aí eu fechei, aqui onde a gente está, era minha oficina de informática, eu trabalhava aqui. Eu fechei tudo e fui dia 8 de janeiro de 2028, fui lá no Templo Luz do Oriente, pedi para o reverendo Nakahashi se eu podia voltar a dedicar, né? Dia 8 de janeiro de 2008. Ele falou, pode dedicar. E aí fiquei dedicando. Se passaram 10 anos e aí em março, né? De março é interessante que 3 é filho, né? E 11, né? Inaugurou dia 11 de março de 2018 o Templo Okami aqui em Santos. 11 o que é? Recomeço. 11 é recomeço. 3 é filho. Filho do quê? Lá do Templo Luz do Oriente. E 2018 é concretizado o plano divino, expandir. Além do que 18 é número de Miroku, né? Então uma data muito importante, muito especial, muito significativa, que a gente sempre comemora, data que fica mais marcado para mim do que meu próprio aniversário. Muito importante, porque foi muito significativo, né? Muito significativo. Então agora, 2025, não sei o que vai ter 2028, acho que é alguma surpresa muito agradável, né? Para mim, especialmente, que entendi espero que todos entendam isso. Acho que não foi agradável só para mim ter um templo aqui em Santos, acho que para todos os membros, né? Todo mundo gostou, ficou tão feliz, ter um lugar para dedicar, né? Isso é motivo de uma gratidão. Já pensou ter que ficar toda hora indo em São Paulo? Você quer dedicar, é um custo enorme, né? Hoje em dia é tudo caro, né? Tempo que você tem que despender para ir, aí você tem que ir e voltar, aí no outro dia você quer dedicar de novo, tem que ir e voltar, ou você tem que ficar morando lá, mudar de lugar, não sei, né? Mexe muito a vida. A vida nossa é mais ou menos ali. Fora isso, acho que missão nossa aqui nesse lugar e depois expandindo, né? Expandindo pela internet para outros lugares. Então, número é muito significativo, viu? Muito significativo. Todas essas datas eu nunca planejei nada. Aliás, primeira vez que eu estou falando da data de inauguração do Templo Okami. Porque eu só percebi agora, exatamente agora, nesse momento que eu estou falando para vocês. Eu nunca tinha tentado. Incrível, nós já estamos 7 anos, hein? Nunca tinha atentado a isso. 11 é recomeço, 3 é filho. 2018, expansão do plano divino, porque
15, 16, 17, 18. E além disso, 18, miroco, né? Número de miroco. Porque 5, 6, 7 somando é 18. E 18 é número de miroco. Então, parte do plano de Deus, né? E a gente, sendo parte desse plano, é motivo de muita gratidão. Muita gratidão. Poder ser utilizado, né, por Deus. Essa é a maior alegria que a gente pode ter, é ser útil a Deus. Saber que você saber que você está sendo útil a Deus. Você saber que você está se esforçando para praticar o ensinamento. Você vai se sentir tão bem com você, isso é a verdadeira felicidade. Se esforçando para fazer os outros felizes, se esforçando para falar a verdade, não é a verdade na questão de não mentir, mas a verdade de Deus para as pessoas, né? Nos ensinamentos, assim por diante, né? Voltando, em suas últimas pregações, devidamente registradas em um de seus sutras, Sakyamuni fez referências numerológicas a respeito de quando se daria a concretização do reino de Deus na Terra. Dizia ele que tal fato ocorreria a partir da data de sua morte, dali a 5 bilhões 670 milhões de anos. Para nós, imaginar tal aspecto temporal como válido é absolutamente fora de propósito. Não somos capazes nem sequer de prever como será o mundo terreno daqui a 100 anos, quanto mais daqui a 5 bilhões 670 milhões de anos. Por outro lado, não nos causa uma certa estranheza o fato de Sakyamuni ter profetizado algo tão despropositado assim? A resposta para esse grande enigma foi revelada por Deus a Meishu-sama, que nos explica o seguinte: a profecia de Sakyamuni, feita há 2.500 anos, encerra um código secreto em que os números 5, 6 e 7 aparecem de forma subliminar. Mas trata-se de uma sequência numérica simbólica altamente significativa, uma vez que vem a ser a própria representação de Miroku. Quando Meishu-sama desejava escrever Miroku, já nem se utilizava mais de ideogramas, grafava direto os números 5, 6, 7 e todos os membros de sua igreja liam tal sequência numérica com a própria representação simbólica de Miroku. O número 5 simboliza fogo, 6, água, 7, terra. Inclusive é interessante observar que a Bíblia faz diversas referências ao 7 como um número de caráter altamente místico. O número 7 significa completar. Também corresponde ao último número de Miroku, cujo significado é terra. São João Batista batizava pela água, mas já pregava que seu sucessor, Cristo, batizaria pelo fogo. Apesar de pouco relevante nos dias atuais, desde antigamente impera o conceito de que os 3 elementos básicos da criação correspondem a fogo, água e terra. Entretanto, no decorrer da Era da Noite, a tendência existente era esses aspectos se apresentarem separados um do outro, individualizados, o que impossibilitava os elementos fogo, água e terra de se unirem proporcionalmente para gerarem luz. Lembremos-nos de que a união de diferentes elementos é que gera energia. Pensemos, por exemplo, nas antigas locomotivas movidas a vapor. A força energética necessária
para impulsionar os vagões provinha da queima de carvão utilizado para aquecer a água armazenada em caldeiras. Desse processo é que resultava o vapor capaz de movimentar as locomotivas. Outro exemplo da união de fogo e água como geradores de energia é o que se dá quando cozinhamos alimentos. Esses são exemplos de forças materiais que surgem da união de fogo com água. Porém, espiritualmente, temos também a ocorrência de fenômeno semelhante, a união de duas energias espirituais, fogo e água, gera uma determinada força que posteriormente se unirá ao elemento terra, dando origem à luz do Jorei. Então, em suma, temos o seguinte: a união da energia espiritual do fogo com a da água gera uma luz que, ao atravessar o nosso corpo, torna-se a combinação perfeita de três elementos básicos da criação: fogo, água e terra. A energia espiritual resultante dessa combinação ideal corresponde justamente à força capaz de eliminar não só impurezas espirituais, mas também as toxinas existentes em nosso corpo físico. Em última análise, esse é o princípio do Jorei. Essas três energias, né? Fogo, água e terra. Assim é, né? Kanji, numerologia. Por exemplo, essa caligrafia Daikomi Nyorai também tem fogo, água. Escrito fogo, água. E também tem sol e lua. Interessante, viu? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, esse é primeiro, né? Esse primeiro significa Dai. Dai. Dai é grande. Mas é grande, não é de tamanho. É grande, em japonês é coisa divina. Coisa divina. Dai Miroku. Dai Kensetsu. Né? Dai Kensetsu seria grande construção. Mas não é que é uma construção grande, é uma construção divina. Né? Dai Komyo Nyorai. Esse aqui é fogo. Esse aqui é fogo. Né? Fogo. Esse aqui é água. Pinguinho. 2 pinguinhos. Água. Fogo, água. Esse aqui é sol. Esse aqui é lua. Sol, lua. Interessante, não? Tá dando para ouvir? É gostoso saber essas... Para quem gosta, né? De significados assim. Sabendo que caligrafia também manifestando aquilo que é escrito nela, né? Porque Meshu-sama tinha esse poder, né? A luz que sai da caligrafia, que sai do ventre aqui, do ventre de Meshu-sama, aquela bola de luz que ele recebeu, né? E é dessa bola de luz que ele tinha na barriga, vinha pelo braço, saía Jorei. Saía luz. Ele descobriu que se ele pegasse caneta e escrevesse no papel, luz ficava impregnado no papel. O que ele escrevesse, saía luz depois. Incrível, né? Por isso a gente tem o Hikari, por isso tem caligrafia, desenho de Kanon manifestando livremente, né? Isso é importante, né? Muito bem. Próxima aula, lei do Soou.
lei da adequação. Eu vou dar boa noite para todos que colocaram boa noite aqui nos comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, dá tempo de perguntar. Vamos ver. Hoje vai ser mais rápido, que só tem o YouTube. Seu Marcos Vinícius, boa noite. Pérola, se estiver assistindo, boa noite. Dona Alexandra Ramos, boa noite. Seu Clóvis Siqueira, boa noite. Dona Vera Lúcia Modolo, boa noite. Dona Fátima Gaspar, boa noite. Dona Joana, se estiver assistindo, boa noite. Dona Albertina, boa noite. Dona Ivone Fernandes, boa noite. Dona Lígia Camacho, boa noite. Dona Tatiane Freitas, boa noite. Dona Vilma Freitas, boa noite. Dona Nídia Fernanda, boa noite. Dona Maria Valente, boa noite. Dona Regina Regis, boa noite. Dona Alexandra Ramos, boa noite. Seu Gerson Monte, boa noite. Pessoal, muito obrigado a todos. Estudem os ensinamentos de Meixo Sama. Se dediquem a Deus e vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes. Quinta passada teve aula da ministra Eliana do Templo Luz do Oriente. Quem não assistiu, por favor, assiste, viu? Sobre riqueza espiritual, sobre prosperidade espiritual. Aquela que vale tudo, que tem realmente valor, riqueza espiritual. Tá no YouTube do Templo Luz do Oriente, tá bom? Muito obrigado, até amanhã de manhã, né? Se Deus quiser.